Supondo, né? São suposições, hipóteses, para nós aplicarmos a definição. Supondo que o módulo de um certo vetor U seja igual a 2. Módulo é comprimento, né? Supondo que o comprimento de um certo vetor U seja igual a 2 unidades de comprimento. Supondo que o módulo de um certo vetor V seja igual a 3. E supondo que o ângulo entre a direção de U e a de V seja igual a 120 graus, calcular o produto escalar de U e V. Item A. Item B, calcular o módulo da soma de U e de V. Tá? No item A, eu vou aplicar a definição diretamente. Módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de quanto? Eu esqueci de acrescentar, vou deixar aqui, ó, dado cosseno de 120 igual a menos V. Dado do problema, tá? O módulo de U por hipótese vale 2. Então, no lugar disso, 2. Módulo de V vale 3. E cosseno de 120 é menos 1,5. Então, o valor disso é, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1 igual a menos 6. Sobre 2, menos 3. Produto escalar daqueles vetores U e V vale menos 3. E isso já era esperado antes mesmo do cálculo. Porque como indica a expressão produto escalar, né, o resultado do produto tem que ser um escalar, um número real. Né? E de fato é um número real. Negativo, mas é um número real. Certo? Nunca, jamais, o produto de dois escalares de vetores pode dar como resultado um outro vetor. Jamais. Sempre um número real. Tá? Melhor, sempre um número, não um escalar. No item B, o buraco é mais embaixo. Primeiro, eu vou explicar qual é a ideia que está por trás da resposta ao item B. Primeiro, eu explico a ideia, depois a gente põe a ideia em prática, calculando. Tá? Ó, calcular o módulo da soma do vetor que aparece aqui dentro. É a soma de U e de V, sendo U e V os dois vetores, ó, que tem módulo igual a 2 e módulo igual a 3, cujo ângulo é 120 graus. Achar o módulo do vetor que está aqui dentro. Tá. Na aula anterior, nós vimos essa propriedade aqui, ó. Né? Seja qual for o vetor, seja qual for o nome dele, o produto escalar desse vetor por ele mesmo é igual ao módulo dele ao quadrado. Se eu trocar aqui por x, vetor x, x escalar x é módulo de x ao quadrado. Se eu trocar aqui por U mais v, se eu considerar agora um vetor U mais v e não um vetor U, então o produto escalar desse vetor por ele mesmo é igual ao módulo dele quadrado. Seja qual for o vetor, ele escalar ele mesmo é igual a módulo dele ao quadrado. Esse vetor escalar ele mesmo é módulo dele ao quadrado. Ah, 1 menos v, mesma coisa. Esse vetor escalar ele mesmo é módulo dele ao quadrado. Mais um exemplo. Esse vetor esquisito. Esse vetor escalar ele mesmo é igual a módulo dele ao quadrado. Então, no fundo, essa é a ideia que está por trás dessa propriedade.
seja qual for o vetor que eu chamei aqui de vetor 1, poderia ter chamado disso, ou de qualquer outro nome, esse vetor escalar ele mesmo, se for conveniente, pode ser escrito como sendo igual ao módulo dele elevado ao quadrado. Essa propriedade que a gente vai aplicar aqui como ponto de partida para os cálculos. Então, qual é a ideia em Wolff? Usar aquela propriedade. Para quê? Usando aquela propriedade, nós vamos calcular isso. Primeiro, nós vamos calcular isso. Depois que a gente achar o valor disso, o valor numérico, nós vamos extrair a raiz disso. Porque a raiz disso, ó, elimina 2 e deixa o quê? Aquilo lá. Então, para achar aquilo lá, primeiro a gente vai achar o valor do quadrado daquilo. Depois eliminamos o quadrado do expoente 2, extraindo a raiz quadrada do valor que a gente achar. Pronto, aí sai direto. Não tem outra forma, não há outro artifício que possa ser usado. Não cometam o erro de escrever como numa outra turma. Foi sugerido ainda bem. Sugiro porque a gente descobre os erros. Querer escrever, calcular aquilo dessa forma. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas não é obrigatoriamente verdade para todos os casos. Não há nenhum teorema que garanta isso. Certo? Inclusive, em alguns casos, ó, isso pode ser menor do que isso. Tá? Então, não há nada que garanta que isso é o módulo disso mais o módulo disso. É raro. Tá? Então, o único artifício aqui, infelizmente ou felizmente, que nós podemos usar é isso. Calculamos primeiro o quadrado disso usando a propriedade. E depois extraímos a raiz quadrada para eliminar o expoente 2 e ficar só com isso. Tá? Só que para calcular o quadrado daquilo, nós vamos aplicar aquelas propriedades anteriores, além delas. E a definição geométrica de produto escalar que nós acabamos de ver e aplicar. Tá? É meio trabalhoso, não é tanto assim, vocês vão ver. Tá? Que vocês não estão familiarizados, mas depois isso fica bem fácil. Tá? Vocês não vão querer outra coisa na vida. Não? Ó, primeiro vamos calcular isso. Isso aqui é o módulo, o quadrado do módulo que está aqui, é o que está aqui, escalar o que está aqui. O que está aqui, sempre podemos escrever escalar 1 mais 1 escalar V mais V. Agora, né? Esse aqui escalar esse e depois escalar esse. E agora esse escalar esse e depois esse escalar esse. Propriedade distributiva. Então, V escalar 1 mais V escalar V. Vou continuar aqui, ó, na linha de baixo. 1 escalar 1, usando a propriedade 3, é igual aqui. Módulo de 1. Na próxima etapa, nós substituímos o módulo de 1 por 2. E aí calculamos 2 ao quadrado. Tá? Mas, em vez de escalar U, antes de calcular, em vez de escalar U, primeira propriedade 1 na aula anterior. Em vez de escalar U é igual a U escalar V. Vocês podem olhar no caderno. Então isso é igual a isso. Ficamos aqui, ó, com U escalar V mais U escalar V. Né? U escalar V mais U escalar V. É 2U escalar V. É 2 vezes U escalar V. Não é isso? Então é mais 2. E aqui? Um vetor escalar ele mesmo é igual ao módulo dele ao quadrado. Todo vetor escalar ele mesmo é igual ao módulo dele ao quadrado. Então aqui também é o módulo dele quadrado. Agora sim, o módulo de 1 é 2. Então é 2 ao quadrado. Mais 1 escalar V já calculamos. Vale menos 3. Então 2 vezes menos 3.
Se nós não tivéssemos calculado, se não fosse pedido, poderíamos calcular, né? Faríamos o quê? Módulo de 1, módulo de V, né? Isso aqui, igual módulo de 1 vezes módulo de V vezes o cosseno de 120. Poderíamos calcular se não tivéssemos calculado antes. Só para caso vocês precisem fazer em algum problema. Né? Então aqui vale menos 3. Mais o módulo de V que vale 3 ao quadrado. Então isso é igual a 4 menos 6 mais dá quanto? 7. Não é a resposta. Nós não queremos isso ao quadrado. Nós queremos só o módulo, né? Não o módulo ao quadrado. Então nós eliminamos o expoente 2 de que maneira? Está indo a raiz quadrada. Se o lado esquerdo é igual ao direito, a raiz quadrada do lado esquerdo é igual a raiz quadrada do lado direito. A raiz quadrada da esquerda. Com a raiz aqui, o expoente, ó, o expoente x vai embora. Só ficamos com o módulo de 1z que é igual a quanto? Raiz quadrada de... Pronto, era isso que nós queríamos calcular.